Você está pronto? Você está pronta para fazer um projeto do início ao fim? Fica comigo, nessa aula eu vou explicar para vocês bem certinho tudo que eu preparei para vocês poderem acompanhar o curso da melhor forma possível. Inclusive, fica comigo até o final porque tem um presentinho para vocês, beleza? Antes da gente começar a falar sobre o que eu preparei e tanto, eu vou ao computador porque é lá que eu tenho todos os templatezinhos, tudo bonitinho, a estrutura do site, tudo que eu montei pra vocês, beleza? Então vem comigo. E esse daqui é o ponto de partida do nosso curso. Essa página ela ainda está em construção, vocês estão vendo que falta um vídeo aqui. Eu ainda tô mexendo em algumas coisas, mas basicamente essa é a página do nosso site, link pra ela, claro, na descrição e o link pra aula também. E aqui nela, ela tem toda a estrutura, todas as aulas, inclusive com a data de lançamento. Se você tá acompanhando esse curso no lançamento, as aulas elas serão lançadas sempre quarta e sexta, às 8 da noite. Elas vão ser uma transmissão ao vivo, ou seja, eu tô gravando essas aulas, mas eu vou estar com vocês no chat durante a transmissão, beleza? Então, se você quer acompanhar comigo, já se programa, guarda lá toda quarta e sexta, às 8 da noite, e vem comigo pro YouTube, porque eu vou estar lá com vocês, beleza? Vai ser tudo no meu YouTube, da @xacreative. A única exceção que tem esse curso é que no módulo aqui, de prototipação, as aulas serão de segunda a sexta. Na semana que começa no dia 12 do 12 e vai até dia 16 do 12, as aulas serão de segunda a sexta, mas também sempre às 8 horas. Qualquer coisa, 8 horas da noite, né? Qualquer coisa vocês podem vir aqui, e olhar a data de cada uma das aulas que será lançada. Assim que eu tiver a playlist no YouTube com todas as aulas programadas, eu vou mandar para vocês, e aí vocês podem também ativar o lembrete e assim por diante. Então esse aqui é o nosso ponto de partida. Além disso, aqui tem também algumas informações importantes que eu recomendo que vocês deem uma lida. Eu vou explicar algumas dessas coisas, enfim, mas qualquer coisa tem tudo aqui, em detalhes. Por exemplo, eu quero certificado, como é que vai funcionar? O certificado vai ser meio limitado, vou explicar daqui a pouco. Questão de dúvidas também. Maia, eu tô com dúvida, o que eu faço? Primeira coisa, vai lá e checa os comentários do YouTube. Se a tua dúvida já tiver respondida, já aproveita lá, ou às vezes complementa naquele mesmo comentário, enfim. Eu vou tentar responder as dúvidas de todo mundo na medida do possível. Peço para todo mundo concentrar, por favor, as dúvidas no YouTube. Mas antes de mandar a sua dúvida, por favor, veja se já não está respondida. Além disso, em cada uma das aulas, em cada aula você pode clicar aqui. Por enquanto, se você estiver vendo no lançamento, você vai clicar e não vai dar certo. Mas quando as aulas estiverem lá funcionando bonitinho, assim que você clicar numa aula, ele já vai abrir a página da aula. E na página da aula vai ter aqui o link da aula certinho, né? Para cada aula tem aqui, o desafio do Alfred, ou seja, todas as aulas terão desafios. Tem também aqui, desafio de social, não é em todas as aulas, são em algumas aulas. Vão ter 4, se não me engano, 5 desafios de social durante todo o curso. Inclusive aqui tem o primeiro, mas os desafios de social eu vou lançar de forma separada. Eu vou lançar como shorts logo após a aula que eles têm relação, beleza? Então aqui são opcionais, você não é obrigado a fazer, mas se você quiser o certificado, os desafios do Alfred, na verdade, principalmente os mais relacionados ao projeto, por exemplo, esse primeiro aqui não tem uma relação muito próxima com o projeto do curso, mas os desafios que vão te fazer criar um projeto do início ao fim, é obrigatório que você conclua, porque eu espero que você tenha um projeto ao final do curso, porque é isso que vai determinar se você recebe certificado ou não, beleza? Além disso, todas as aulas terão materiais extras, ou seja, template de Notion, vídeos, até essa primeira aula aqui, como ela não tinha muito conteúdo, ela tem poucos materiais. Mas, por exemplo, se você vier aqui, nessas aulas de prototipação, eu sei que elas têm bastante coisa, por exemplo, nessa aqui de tipografia, vocês vão ver que nessa aula aqui, ele tem vários materiais extras, artigos, inclusive alguns artigos estão em inglês. Minha sugestão, se você não sabe inglês, utilize o tradutor do próprio navegador. Normalmente, se você clica com o botão direito aqui, ele já tem uma opção de traduzir, enfim. Normalmente todo navegador tem alguma opção de traduzir, e a minha sugestão é que se você não souber inglês, não deixe de ler os artigos que eu tô indicando. São artigos que eu separei ao longo da minha vida, assim, muitas coisas muito legais, todos pensados, são todas coisas que eu li. Mesmo os livros que eu indico, são todos livros que eu já li em algum momento da vida, então eu sei que são realmente materiais bons. Não tô indicando nada à toa, só por indicar, só porque, achei por aí, vou jogar lá só pra eles terem um monte de material extra pra lerem, beleza? Então foi tudo pensado, tudo com muito carinho. Algumas aulas tem muita coisa, acho que essa é a aula que tem mais coisas aqui, inclusive só de livros que tem indicados aqui, é um monte de coisa. Mas tentem selecionar, vejam os que eu indico em aula, vejam os que fazem sentido para o momento de vocês, mas tentem explorar ao máximo todos os materiais, porque eles foram pensados com muito carinho para vocês. Explorem toda essa estrutura que tem aqui no site. Quando tiverem perguntas, eu vou deixar também aqui, em perguntas frequentes, ou seja,
vai lá no YouTube, vê se a tua pergunta não está respondida. Se tiver alguma pergunta que a galera tem feito com muita frequência lá no YouTube, ou tem muito curtir, enfim, eu vou trazer a resposta dela para cá também, perguntas frequentes. Então dá uma checadinha aqui. E se ainda assim não tiver respondido, por favor, deixa sua pergunta nos comentários do YouTube, que vai ser muito bom a gente poder construir juntos. Esse curso não é um curso da Maiane, é um curso nosso. Se você souber a resposta, se você quiser participar, comenta lá junto, vamos construir algo juntos, sabe? Até essa parte dos desafios de social aqui nessa aula não tem, mas nas aulas que tem, meu convite é, por favor, gente, vamos compartilhar, utilizem a hashtag do Bootcampinho UX e comecem a seguir essa hashtag, vejam o que as outras pessoas estão postando, comentem, vamos aproveitar a oportunidade pra gente crescer juntos a rede de todo mundo, beleza? Além disso, o que mais que tem nesse curso, gente? Esse curso vai ter o incrível Alfred, que irá te desafiar durante as aulas. Vocês vão ver ele muito por aqui. Vocês já devem ter até visto na marquinha do curso, né, que o Alfred está lá presente. E não se iludam com essa carinha de bem, porque ele vai desafiar vocês e nem sempre vai ser um desafio fácil, gente. Além disso, já falamos, tem materiais extras, tem os desafios de social, que vão ser lançados como shorts. O principal objetivo dos desafios de social é estimular vocês a compartilharem, a mostrarem o esforço de vocês, porque se vocês não estiverem sendo vistos nas redes sociais, principalmente para quem está procurando o primeiro emprego, e mesmo que você já tenha o seu primeiro emprego, é uma forma de você começar a construir a marca de vocês, começar a ser visto nas redes sociais, e é isso que vai ajudar vocês a se consagrarem enquanto designers, a construírem quem são vocês, o que diferencia vocês do outro designer do lado. E mostrar esforço é uma excelente forma de mostrar que vocês estão se empenhando, que vocês estão fazendo projetos, que vocês estão estudando, beleza? Então eu sugiro que vocês cumpram os desafios de social que vão ser lançados. Todas as aulas, conforme for lançando, também vou divulgando nas minhas redes sociais, do @xacreative, em qualquer lugar do mundo, beleza? Então no LinkedIn, no Instagram, sei lá, até no Twitter, @xacreative. Então em qualquer canto, @xacreative, vocês vão esbarrar em mim, beleza? Claro, não deixem de seguir e comentar nos projetos dos coleguinhas, beleza? Vejam o que os outros estão postando, se ajudem. Bora construir uma rede muito forte de todos nós. Já falamos sobre dúvidas? Deixa nos comentários do YouTube, mas antes, por favor, veja se ela não foi respondida, porque eu tô tentando fazer o meu máximo aqui para abraçar o máximo da gente possível. Mas é assim, dentro do limite que eu consigo. Então, por favor, me ajudem também, leiam a aula antes, vejam a aula, vejam se a sua dúvida não foi respondida, e se não for, eu vou adorar responder para vocês, beleza? E se você souber, me ajuda a responder também. E provavelmente você quer saber, mais certificado, eu quero certificado. Esse curso tem certificado? Um monte de gente já me perguntou isso, gente. Sim, gente, esse curso tem certificado, mas tem algumas limitações e eu vou explicar o porquê. O primeiro motivo das limitações é que eu não quero sair dando certificado aleatoriamente por aí, só pra gente que viu a aula, às vezes nem viu inteiro, e que tem certificado só pra compartilhar e só quer o certificado. Não é um curso pra isso, beleza? Não vai ganhar certificado quem só quer certificado por certificado. O segundo motivo das minhas limitações é a questão de eu sou uma pessoa só. Então eu pretendo não abrir o certificado para milhares de pessoas, porque eu não daria conta de fazer esse certificado. E como eu espero que vocês façam o projeto para receber o certificado, eu não vou prometer certificado para todo mundo, porque eu tenho que pelo menos garantir que vocês fizeram o projeto, beleza? Então assim, a princípio eu estou fazendo da seguinte forma. As 100 primeiras pessoas que enviarem o projeto do curso, eu vou deixar o final do curso. Quando terminar o curso, um mês depois, presta atenção que eu só vou abrir o formulário para envio do certificado um mês depois. Minha sugestão para você saber se os certificados estão abertos é a seguinte: entra lá no nosso site, vai lá embaixo, e aqui onde tem informações importantes, certificado, eu vou tentar deixar sempre aqui o status. Se tá aberto, se tá fechado, se eu vou abrir em algum momento de novo o formulário, beleza? Aqui já tá dizendo que vai ser aberto a partir do dia 28 de janeiro. Por que isso? Porque como eu quero que as pessoas enviem o projeto do curso, eu não quero... O nosso curso vai terminar no 28 de dezembro, gente. No meio de Natal, no meio de Ano Novo, eu sei que é correria, e eu não quero que todo mundo saia e faça o projeto de qualquer jeito só para pedir certificado. Então eu só vou abrir para certificado um mês depois, e assim que eu abrir as 100 primeiras pessoas que enviarem o projeto, enviarem um link, então já separem um link para o teu projeto, que é isso que você vai ter que mandar no formulário. As 100 primeiras pessoas que enviarem, se eu ver que realmente fizeram o projeto, né, eu vou checar se a pessoa fez o projeto, vão receber certificado. Além disso, as 50 primeiras pessoas, eu vou devolver o projeto também revisado, ou seja, com alguns comentários, com algumas ideias e assim por diante. E entre os 100, eu vou selecionar 15 pessoas, as que eu senti que mais se esforçaram, principalmente, muito mais do que resultado bonito. Eu quero mostrar esforço, eu quero ver o que vocês fizeram, eu quero ver o processo de vocês, eu quero entender o quanto vocês se empenharam. Eu vou selecionar 15 pessoas, e essas 15 pessoas, se quiserem, vão poder ter
uma sessão de 1 hora comigo para tirar dúvidas, para falar sobre o projeto, para falar sobre o que quiserem. Inclusive, não citei ainda, mas o projeto do curso, se vocês quiserem, pode fazer em grupo, embora, ó, toma cuidado, evitem ter somente projetos em grupo no portfólio de vocês, porque muitas vezes recrutadores olham isso. Então, se você nunca fez um projeto individual, pega como um desafio para você, sabe? Tenta fazer esse projeto sozinho. Você pode fazer em grupo, pode trocar ideias às vezes com seu colega, enfim, mas tente fazer o seu, porque isso vai forçar você a se esforçar em cada uma das etapas, beleza? Inclusive, chamem amigos, conversem juntos, formem os próprios grupos de vocês, para vocês poderem se ajudar e fazer esse curso juntos, porque eu tenho certeza que vai ser uma experiência muito rica para todo mundo. Então, a princípio é isso, gente. 100 primeiros que me mandarem vão receber certificado, 50 primeiros vão receber o projeto revisado e 15 pessoas que eu selecionar com base em esforço vão poder ter essa sessão de 1 hora comigo, além do projeto revisado, beleza? E assim, se eu sentir que a minha demanda permite, que eu consigo abrir para mais gente, eu vou abrir para mais gente certificado com o tempo, enfim. Qualquer coisa, minha sugestão é acompanhem as minhas redes sociais, que é por onde eu me comunico com vocês e é onde eu vou avisar caso eu abra para certificados além desses 100, beleza? Então assim, além de certificado, tem mais uma coisinha. Lembra que eu falei que tinha um presente para vocês? Então, tem esse presente, vem comigo, porque a gente vai falar aqui, ó, de Notion. Tô aqui, ó, na nossa pagininha bonitinha do curso, e aqui embaixo, ó, tem templates Notion. Se vocês olharem, qualquer uma das aulas vão ter também os templates Notion. E aqui, ó, tem este primeiro, que é o de acompanhar o curso. Esse template, ele tem várias coisas. Olha que bonitinho. Esse daqui é o template do curso, gente. Para vocês, no link que vocês vão receber, vai ter um botãozinho aqui em cima, sugerindo para duplicar. Então, vocês podem duplicar esse template e utilizar ele para acompanhar as aulas do curso. Esse template, ó, ele tem aqui, ó, todo listado, todas as aulas, todas as tarefas do curso. Essa aula que eu tô gravando aqui, ó, é a aula Como Acompanhar o Curso. Ela tá aqui marcada como feito, mas a de vocês vai estar todos marcados aqui, ó, como não iniciado. E conforme vocês forem fazendo as aulas, você pode clicar nas aulas aqui e ir marcando que elas foram feitas. Cada uma das aulas, ó, você pode clicar, você pode colocar notas do que você aprendeu com essa aula. Além disso, ó, tem aqui listado também os desafios do Alfred, desafios de social, extras, ou seja, ler os materiais extras. Por favor, leiam, vejam as coisas que eu separei lá. Eu deixei como tarefa aqui para vocês serem obrigados, pelo menos, a marcar que vocês fizeram. Beleza? Vocês não vão precisar mandar isso para mim. É uma forma de vocês se organizarem, de vocês conseguirem manter essa organização do curso. Minha sugestão, separe algum local para fazer anotações sobre a aula, para você poder escrever sobre essa aula, o que você está aprendendo, o que você não está aprendendo. Sei que só essa aula de apresentação sobre como acompanhar o curso já é uma aula extensa, mas é porque eu preparei tudo com muito carinho com vocês e eu prefiro não fazer aulas curtas, só para fazer uma aulinha curtinha, beleza? Eu prefiro me empenhar e mostrar para vocês todas as coisas bonitinho. Então aqui, ó, venham aqui, marquem o que vocês estão fazendo, o que vocês não fizeram. Se vocês quiserem aqui, ó, vocês podem ver o progresso de vocês, o que não foi iniciado, o que está sendo feito, o que não tá. Separei aqui, ó, também por aulas, os desafios, os materiais extras, quando que vai ser lançado, desafios de social. Dessa forma vocês conseguem acompanhar tudo muito bonitinho. E além disso, tem aqui também, ó, nos templates, duas coisas bem legais. Um sobre o projeto do curso. Lembra que eu falei que a gente vai fazer um projeto? Tem um template focado a isso e um template de portfólio. Todos eles foram eu que preparei pensando nesse curso, pensando em vocês. Nesse template do projeto, ó, se você clicar aqui, vocês podem ver aqui, tem até algumas instruções que depois vocês podem apagar essas instruções. Aqui, quando vocês terminarem o projeto de vocês podem colocar, por exemplo, aqui o link para o projeto. Aqui, ó, vocês podem colocar quais as tarefas, o que você vai fazer, o que você não vai fazer. Eu vou mostrar para vocês também durante esse curso, eu vou mostrar algumas aulas práticas com exemplo, que eu usei um template bem parecido com esse para um projeto meu. E eu vou mostrar lá como é que eu vou fazendo, o que eu fiz, o que eu não fiz e assim por diante. Quais as tarefas, em qual etapa do design, a gente vai falar sobre design thinking, e aqui tem as etapas já definidas. Quando que você vai iniciar essa tarefa, quando que você vai finalizar, o status da tarefa. Para cada uma das tarefas, se você clicar aqui, ó, você pode ir anotando e fazendo o seu aprofundamento daquela tarefa. Por exemplo, lá, fazer pesquisa com usuários, clica aqui, uma tarefa nova, ó, pesquisa com usuários, enfim. E depois que você clicou, ó, você pode abrir aqui e aqui você pode escrever o que você quiser, pode colocar tabelas, você pode fazer o que você quiser aqui dentro, colocar imagens e tudo mais. Isso vai ajudar vocês a concentrarem todas as suas pesquisas em um só local. Não é obrigatório usar o Notion ou usar esse template. Eu tô deixando ele como um extra porque eu acho que pode ajudar vocês. Normalmente, eu também, quando faço projetos com meus clientes, eu tenho também reuniões, documentos, materiais do cliente, tudo aqui bem coletadinho, bonitinho. Então eu preferi deixar, ó, já tudo aqui como templatezinho, mesmo que vocês não utilizem
esses modelos, essas outras coisas, eu normalmente quando trabalho com cliente eu mando uma página bem parecida com essa para eles, sabe? Então por isso que eu tô deixando aqui para vocês darem uma olhada. Além disso, ó, então além dessa página aqui do curso, que vocês podem ver também, ó, por calendário, linha do tempo, acompanhamento, etapa do design e tudo mais, tem também aquilo lá que a gente citou, ó, que era aquele outro template que é o de portfólio. Muitas vezes você quer fazer o primeiro portfólio, não sabe como começar, se você não tiver nem ideia, portfólio é normalmente um link que você manda para um recrutador ou para alguma pessoa conhecer o seu trabalho, beleza? Então aqui, ó, ele tem um templatezinho também de portfólio que vocês podem dar uma olhada, se quiserem podem utilizar. Aqui vocês poderiam colocar, ó, cada um dos projetos de vocês, o que fizeram, problemas, desafios e assim por diante. Convido vocês a darem uma explorada nesse template, beleza? Inclusive esse é o desafio do Alfred de hoje, gente. Olha só que bacana. Tem 2 etapas. A primeira delas é para vocês acessarem o nosso site, bem similar ao que mostrei para vocês, e tentem entender, olhar as aulas, ver data de lançamento, adicionar na agenda de vocês, se programar para vocês poderem assistir, mesmo que você esteja assistindo o curso depois, separe lá os dias, quando que você vai assistir cada aula, enfim, se organize. E o segundo desafio é para vocês separarem algum local para vocês acompanharem as aulas. Pode duplicar esse template do Notion se você quiser. Se você duplicar, já aproveite para navegar, para entender como é que funciona, como é que não funciona, o que é possível fazer, o que não é possível. Se você não quiser usar o Notion, já separe algum outro local para você anotar sobre as aulas, para você poder desenvolver seu projeto, algum local para você poder organizar tudo que você for fazendo, beleza? Então esse é o seu desafio dessa aula. E se você já quer começar a dizer, Mai, legal, lindo, mas como é que eu começo? O que eu tenho que fazer? Gente, se você quer começar realmente no design, depois que você já viu tudo que eu tenho preparado para você, você já está ansioso ou ansiosa, clica nesse card que você está vendo aí na sua tela, porque na próxima aula a gente vai falar sobre o que a gente tem que fazer antes de começar o design. E eu não tô falando só dessa organização aqui, beleza? Então vem comigo!